Será que Deus se arrepende? Será que a Bíblia tem uma contradição dizendo que uma hora que Deus não se arrepende e outra hora que Deus se arrependeu? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Eu peço que você fique até o final para que você pegue as respostas e tudo aquilo que está envolvido com essa pergunta simples, mas que tem um grande aprofundamento bíblico. Tudo bem? Olá a todos, bem-vindo de volta ao canal e muito bem-vindo se é a sua primeira vez aqui. Eu sou o pastor Rodrigo Agripino e hoje eu quero trazer para vocês essa questão dessa pergunta, se Deus se arrepende ou Deus não se arrepende. E por que tem essa pergunta? Porque aparentemente na Bíblia existem ali dois versos que aparentemente eles se contradizem. Então, o primeiro deles está lá em Números capítulo 23, verso 19, que diz que Deus não é homem para que se arrependa. Porém, quando você lê em Gênesis 6, versículo 6, vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem, na terra. Então, como que lá em Gênesis ele diz que ele se arrepende, mas lá em Números ele diz que não se arrepende? Então aqui é o que aparenta, ser então uma contradição. Mas, de novo, será que é mesmo uma contradição? Porque se a Bíblia ela cai em contradição, então a gente entra numa questão do seguinte: a Bíblia, então, ela é confiável? Como ela pode dizer uma coisa de um lado e dizer outra do outro lado? De novo, é isso que nós vamos desvendar e trabalhar juntos aqui nesse vídeo. Então, de novo, fique até o final para você pegar todos os detalhes. Vamos lá? Bom, para a gente começar a trabalhar nessa contradição, vamos dizer, do Deus não se arrepende, a gente então precisa dar uma estudada um pouco no hebraico, certo? Porque esses dois textos que eu citei inicialmente, eles estão usando uma palavra em hebraico, porque estão ali no Antigo Testamento. Agora, quando a gente fala dessa questão de tradução, às vezes nós temos que entender que não é simples fazer uma tradução ao pé da letra. Porque tem palavras que elas não fazem tanto sentido do idioma para o outro. Por exemplo, uma vez eu ouvi dizer que a palavra saudade, a palavra brasileira para saudade, ela é uma palavra única do nosso idioma, Que nos outros idiomas não existe uma palavra exatamente que significa saudade. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a palavra saudade é miss you, que significa eu sinto falta de você, que está relacionado com saudade. Porém, não tem uma palavra exatamente como saudade, Uma outra palavra, por exemplo, que é bem brasileira é a palavra capricha, Então, você vai comprar, às vezes, um cachorro-quente, alguma coisa, numa banca, e você fala pro rapaz, olha, capricha pra mim, hein? Capricha no cachorro-quente. Aqui você não tem essa palavra em inglês para capricha. Sei lá, você falaria, sei lá, do your best, Faça o seu melhor, Ficaria meio estranho, mas você também não tem essa palavra, tá? Então, é a mesma coisa para a palavra arrependimento, do hebraico para uma tradução, tá? Então, de cara, eu digo para vocês que essa tradução de arrependimento, ela tem uma conotação de uma tradução um pouco errada, ou não exatamente no contexto. E não porque o tradutor usou uma tradução errada, mas porque o sentido da palavra é difícil de se traduzir. Mas eu quero ir no detalhe com você, tá bom? Bom, no hebraico, para tentar traduzir a palavra arrependimento, nós basicamente temos três palavras principais que são usadas no hebraico. Nós temos a palavra techuvá, e nós temos a palavra shuv, Então, tanto techuvá quanto shuv significa voltar, significa retornar, Então, por exemplo, quando nós falamos em techuvá em hebraico, você está dizendo para a pessoa voltar ao seu estado original. É mais ou menos assim. Imagine uma pessoa que ela se converteu, ela aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, só que ela começou a andar a sua vida cometendo pecados, Então, ela acabou, por conta dos pecados, se desviando da palavra de Deus, não mais lendo a Bíblia. De repente, ela era uma pessoa de muita oração e ela parou de orar. Então, usa assim a palavra techuvá, significa assim, volta para o caminho, volta para o reto. Basicamente, é quando a pessoa estava num caminho, ela desvia daquele caminho e fala techuvá, ou chuv,
que é volta para o caminho que você estava. Tanto é que tem até uma festa hebraica, né, que é a festa de Teshuvá, né, que ela simboliza o arrependimento, tá? Então essa Teshuvá e Shuv seria esse tipo de arrependimento para voltar ao normal. Agora, existe uma outra palavra, que é a palavra Naham. E Naham foi a palavra usada, né, nesses textos que nós lemos, tá? Naham. Agora, Naham, ele não significa se arrependeu. Ele significa mais ou menos aquele suspiro de tristeza, de amargura. Embora, quando você pegar essa palavra no hebraico e você colocar no Strong, vai ter uma tradução ali de se arrependeu dentro do contexto de traduções dessa palavra. Até por isso que o tradutor usou isso como arrependimento. Só que no contexto hebraico, ela não necessariamente significa esse se arrependeu no sentido que nós, brasileiros, entendemos. Para tentar exemplificar o que eu quero dizer, Naham significa mais ou menos assim. Imagina um filho que ele está envolvido em drogas, em alcoolismo, ele sempre acaba caindo nesse tipo de situação. Então, o pai dele ou a mãe dele, enfim, sempre vão tentando ajudar ele, né? Dão conselhos, levam uma igreja, faz terapia, vai para a clínica, enfim, faz aquilo que é humanamente possível para fazer. Só que esse filho, ele nunca melhora, né? Então, o pai, ele dá aquele suspiro, né, sabe? Né? Ele fala assim, como se ele estivesse cansado, né? Ele fala assim, caramba, filho, eu tô realmente cansado de tentar mudar você. Tô cansado de tentar mudar o seu coração, tá? Então, e essa expressão, que o pai olhar para o filho ou para a filha e ver aquela situação que mostra essa expressão que para nós seria tô cansado, esse é o Naham para o judeu, tá? Então é como se Deus ele tivesse olhado para a humanidade, por exemplo, ali no Gênesis 6, que ele fala que se arrependeu, é como se ele tivesse olhado para a humanidade, tipo assim, olha, eu estou triste de entender, de ver como que vocês chegaram nesse ponto, né? De tudo que eu já realizei, né? Tudo que eu tenho feito e tudo mais, eu estou decepcionado, né? É igual, de novo, o exemplo é igual o pai que está decepcionado com aquele filho. O pai não se arrependeu de ter o filho, né? Não é que, me arrependi, tomara que você não tivesse nascido. Essa não é a questão, é que o pai está cansado de estar vivendo aquela situação. Então, isso é o Naham. E essa questão, por exemplo, aí do Gênesis 6:6, se você ler a tradução que ela está na Nova Almeida Atualizada, vai dizer ali que Deus se entristeceu de ter feito a humanidade, certo? Então, é uma tradução mais coerente com o significado do sentimento da palavra Naham no hebraico, né? Se entristecer não significa não querer mais, não, né, desistir ou achar que foi tudo errado, tá? Então, né, se entristecer, ela traz a conotação de que Deus esperava algo diferente, né? Esperava que não fosse dessa maneira. Mas ele não desiste, né? Deus tanto não desiste, né? A gente pode até provar, próprio biblicamente, que Deus não se arrependeu, né? Porque se Deus tivesse se arrependido, lá no Éden, quando houve a queda de Adão e Eva ali, Deus ele não teria dado uma sentença a cada um deles, né? Sendo a sentença de Adão, a de Eva e da serpente, ele não teria dado a sentença e também não teria dito que do filho daquela mulher viria então o Messias, né, que pisaria na cabeça da serpente. Deus ele teria apagado tudo ali e refeito, né? Então ele se entristeceu ali como homem, embora não aparece lá nesse exemplo, né, a palavra se arrependeu ou Naham, só que o contexto ele é semelhante, porque Deus estava triste. Porém, Deus ele fez um plano, né, ele traçou um plano para que o homem então fosse salvo. Então, ali é uma questão de que Deus não se arrependeu, com certeza. Imagina Deus olhando para a humanidade, Deus, então, se Deus se arrependesse mesmo, né? Significaria então que toda a humanidade estava perdida, né, gente? Porque, vamos lá, quantas vezes você que está me assistindo, ou eu que estou aqui gravando com vocês agora,
já fizemos coisas que Deus olhou para nós e Deus se entristeceu. Às vezes que nós não oramos, às vezes que falamos coisas que não eram para ter falado, sabe? Tivemos pensamentos que não eram bons, ou se você de repente nasceu num lar que não era cristão e você julgava os cristãos e falava mal de igreja, ou mesmo dentro da igreja, nascido como cristão, mas você não tinha posturas cristãs, quer dizer, Deus, teoricamente, ele se arrependido então de ter nos feito, certo? E aí, se Deus ele se arrependesse de verdade, né? Então a gente teria algumas consequências sobre isso, né? Então entenda, Deus, ele não é um ser que está evoluindo, não é um ser que está aprendendo. Deus, ele em sua essência e seu caráter, ele já é tudo. Ele já sabe de tudo, já tem todo o conhecimento. Deus, ele é imutável. Quer dizer, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então Deus, não se arrepende, não é igual um adolescente que ele compra alguma coisa hoje, ele faz uma ação hoje, na empolgação, amanhã ele fala, puxa, não era para ter feito isso, não existe isso com Deus, tá? Quer dizer, agora, claro que não significa que Deus ele é estático, né? Então Deus ele fica sempre igual, né? No sentido de que ele não muda algumas coisas que ele disse, tá? Que às vezes também gera uma confusão. Mas pastor, Deus pode mudar de opinião? Deus pode mudar de opinião porque ele considera a nossa mudança humana. Olha só, eu vou dar um exemplo. Quando você lê o livro de Jonas, né? A história de Jonas, né? Você, como quando criança, deve lembrar de Jonas e a baleia, né? Mas quando você lê a história de Jonas, Deus ele fala para Jonas ir para a cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive estava fazendo um monte de coisas erradas, estava em profundo pecado, e Deus mandou Jonas era o profeta, tá? Para levar uma profecia, dizendo que se eles não se arrependessem, né, o Senhor ia destruir a cidade, ia acabar ali e tal. Enfim, tem toda a questão, mas Jonas acaba indo lá depois de um tempo, né? E ele não queria ir e tudo mais, mas ele vai. E quando ele chega lá, ele proclama então a palavra do Senhor de arrependimento. E o que acontece? As pessoas ouvem o que Deus falou, né? O alerta de Deus, e as pessoas mudam de comportamento. Elas se arrependem e voltam ao Senhor. Então Deus muda também a sentença, né? A sentença que era para ser uma sentença de destruição, ela então passa a ser uma restauração. Por quê? Porque Deus, ele observa, ele olha o que nós fazemos, então ele muda, não é? De acordo com as respostas que trazemos de volta para ele. E aí é uma questão de justiça, né? Porque se Deus ele fala, por exemplo, do arrependimento, Deus ele fala, ó, se você não se arrepender, a sentença é essa. Ponto. Agora, Deus nos dá a opção. Se a gente se arrepende, Deus muda o pensamento. Deus ele acaba trabalhando isso conosco, né? Deu para entender por aqui? É igual um pai que ele tem um filho e o filho está indo muito mal na escola e o pai fala o seguinte, olha, eu vou tirar o seu videogame. Você não vai mais jogar videogame, né? Tá de castigo. Aí o pai tira o videogame e quando o filho melhora o seu comportamento na escola, o pai devolve o videogame para ele, né? Porque ele provou que ele melhorou e que ele está de acordo com as regras da casa, né? Por exemplo, tá? Então não significa que o pai tirou o videogame, agora o pai é imutável. Nunca mais na sua vida você vai jogar videogame. Não é isso. É aquele período, entende? Né? Então o caráter não muda. O caráter de Deus não muda, certo? Deus, então, quando ele faz alguma coisa, ele não se arrepende porque ele fez aquilo. Por quê? Porque Deus não erra, tá? Então por isso que a tradução que nós usamos no português, ela dá uma conotação errada, por falta de uma palavra similar ao sentimento que o Nahum ele traz. Deu para entender? Então aqui eu quero deixar para você no final 3 coisas importantes desse pequeno estudo que nós fizemos. Primeiro, Deus ele não se arrepende de ter criado você, tá bom? Deus não se arrepende de você ter nascido, de você ser quem você é. Deus ele ama você. Nunca se esqueça disso. Segundo ponto, as suas escolhas elas importam para Deus. Às vezes, Deus pode estar num período de correção na sua vida, mas, de novo, a correção ela é temporária. Ela depende da sua postura para com Deus. Se você mudar com Deus, Ele muda com você. A palavra do Senhor diz, se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vós. Tá? Então, a sua postura, ela tem a ver. E terceiro ponto, Deus, Ele sente as coisas. Deus, Ele se entristece.
Deus ele sente, Deus sofre, né? Deus se preocupa, tá? Deus não é um ser estático que está lá no céu, pronto para nos castigar quando nós não obedecemos à vontade dele. Não é isso. Deus é um pai criador que nos ama, está ali para estar conosco. Tá bom, pessoal? Então, bom, fico por aqui neste dia. Espero ter esclarecido essa pergunta para você e trazido uma resposta que te ajude, tudo bem? Se você gostou, pessoal, por favor, curta o canal, né? Se inscreva e divulgue para os seus amigos, coloque os comentários aqui para que a gente possa continuar respondendo perguntas e avançando. Essa pergunta, por exemplo, ela veio, né, de um vídeo que eu fiz falando dos Néfilins, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo os vídeos dos Néfilins, caso você quiser assistir, saber dos gigantes, como é que eles funcionam, né? Se existiram gigantes, se não existiram, né? E o que aconteceu no dilúvio e tudo mais. E eu vou deixar também no fim desse vídeo aqui. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Deus abençoe a todos. Te vejo logo em nome de Jesus.